Jó 32, de 1 a 5. Diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. No fim de ano, eu fiz uma reunião com presbíteros, com diáconos, e aquele momento, que a gente lava umas roupas sujas, e aí o que a gente precisa ajeitar, o que a gente precisa acertar, e tanto os presbíteros como os diáconos falaram das questões delicadas envolvendo uma exposição em série do livro de Jó. E quais são essas questões delicadas? Bom, eu diria que os irmãos aqui presentes, os que têm acompanhado essa série de exposições de Jó, que já chega aqui no capítulo de número 32, vocês ainda são privilegiados. Talvez alguém fale assim: o que, pastor? Eu já estou cansado, você não sabe quanto que eu já sofri nesse banco aqui, escutando domingo a domingo, às vezes, uns sermões longos e tal. Mas vocês são privilegiados porque guerreiro mesmo é quem escutou a primeira vez que eu tratei. E não bastasse eu já ter judiado de muitos irmãos, eu ainda insisti nisso de novo. Mas é que Deus, na sua misericórdia, de vez em quando faz algumas pérolas do Espírito Santo brilharem de maneira mais especial, e eu quis voltar a Jó, porque assim nós ficamos ali com esse conteúdo no canal, para quem quiser conhecer mais desse livro bíblico. Mas eu vou falar para vocês, que na primeira vez que a gente caminhou nesse livro lá atrás, ainda sem a tecnologia para que registrasse as nossas exposições, olha, aquela turma foi guerreiro, porque a coisa foi mais truncada do que é agora. Vou falar para vocês que teve gente aqui que continuou na igreja mesmo porque era crente, porque temia a Deus, porque já não aguentava mais. Vocês podem rir, mas é verdade. O pastor Charles Swindoll, um grande pastor, em 2002 começou na congregação dele a pregar essa série de Jó, a pregar também o livro de Jó. E olha que ele pregou bem mais rápido, bem mais objetivamente, claro, com toda a experiência muito maior que a minha, mas a congregação, segundo ele, teve que ser muito paciente. Uma menininha teria perguntado para o pai dela durante a série de exposições do pastor Charles Swindoll, a menininha teria perguntado para o pai dela: ô pai, quando o pastor começou a pregar em Jó, eu tinha 5 ou 6 anos, porque já se estendia. Foi a única série, segundo o pastor Charles Swindoll, ele é pastor numa igreja americana, segundo ele, foi a única série que quando ele chegou no púlpito e anunciou que seria a última pregação em Jó, a igreja aplaudiu de pé, mas não era de gratidão, não, era de alívio, até que enfim, a gente não aguentava mais, e aqui eu ainda estou no capítulo 32, curioso é que quando o Charles Swindoll foi pregar sobre o capítulo 32, foi pregar sobre Eliú, que na verdade começa a falar aqui no capítulo 32 e se estende até o capítulo 37, o pastor Charles Swindoll pôs como título do sermão dele: Outro Monólogo Demorado. Esse era o título do sermão. E assim como nós, na rede social é publicado o título dos sermões que vão sendo pregados. E lá na igreja dele tinha monitores nos corredores da igreja que anunciavam o sermão do próximo domingo, e estava lá o título, e ele pregando em Jó, e o povo já não aguentando mais, e o título do sermão do domingo que vem: Outro Monólogo Demorado. Quando a igreja leu o título anunciado nos monitores,
Houve sim jovens e adolescentes que falaram, não, de novo não. O que mais esse pastor tem para falar nesse livro? Não é possível. Meus irmãos, lembrando que, como eu falei, havia ainda sermões pela frente e ainda há sermões pela frente. Mas eu não vou cometer o mesmo erro da primeira vez. Eu até fui cabeçudo de demorar para perceber o quanto pode ser enfadonho uma série em Jó. Mas não pense que sou só eu, ou às vezes o presbítero Geraldo Azevedo, que às vezes perde a noção e a gente vai embora e prega mais do que o mínimo que os irmãos podem suportar. Sim, a gente perde a noção e vai embora, mas não são só nós, não. Por quê? O diácono Paulo, mesmo domingo, não teve nem escola dominical, foi embora. Mas diácono Paulo, não se preocupe, presbítero Geraldo Azevedo, não se preocupe, e eu também não tenho que me preocupar, porque a Bíblia fala lá em Atos 20, que o apóstolo Paulo começou a pregar num dia do Senhor, lá no primeiro dia da semana, também tinha Santa Ceia no dia, e ele foi pregando, que teve um que não aguentou e dormiu. Se dormem ouvindo o apóstolo Paulo, então quando eu vejo um ou outro irmão dando aquela concordância, né, concorda, amém. Quando eu vejo algum irmão concordando aí, se dorme com o apóstolo Paulo, então dorme comigo mesmo, não tem jeito. O caso lá do apóstolo Paulo, os irmãos bem sabem, Atos 20, versos 7 a 12, o jovem acabou dormindo numa janela, despencou lá de cima e rebentou lá embaixo e morreu. E foi preciso que Paulo fosse lá para ressuscitar ele. É engraçado que quando Spurgeon comenta sobre esse fato narrado lá em Atos 20, 7 a 12, que conforta a todos nós, né? Porque, como eu disse, se dormem na pregação de Paulo, é natural que durmam, né, na minha pregação, mas quando o Spurgeon comenta sobre isso, ele fala que se adormecermos durante os sermões e morrermos hoje, não há mais apóstolo para nos ressuscitar. Então, vocês fiquem espertos, né? Porque se alguém dormir durante o sermão e morrer, não tem apóstolo mais para ressuscitar ninguém. Pois é, meus irmãos, o título proposto pelo pastor Charles Swindoll corresponde, de fato, ao que é a participação e a contribuição de Eliú aqui nessa dinâmica do livro de Jó. Outro monólogo demorado, porque, de fato, é um monólogo, né? Uma fala comprida demais. Depois dos velhos, né, dos mais velhos falarem bastante, quem são os mais velhos? Elifaz, Bildade, Zofar e o próprio Jó. Agora aparece o Eliú, e o Eliú, segundo o escritor do livro, nesses 5 versículos narrativos em meio a toda a poesia do livro, porque aqui a gente sai da poesia no capítulo 31 e entra numa narrativa bem curta, para que de novo no verso 6 volte a poesia hebraica, mas nessa pequena porção narrativa, o escritor do livro nos diz que o Eliú estava nervoso, e ele entra nervoso na situação e não para mais, e vai falando, e o escritor do livro, ele é cuidadoso em falar que o rapaz estava nervoso, porque ele fala várias vezes. Olha o verso de número 2, acendeu a ira de Eliú. Olha o verso 3, a sua ira se acendeu. Olha o verso de número 5, no finalzinho, a sua ira se acendeu. Esse rapaz estava nervoso demais. Deve ser por isso que ele começou a falar lá e não parou mais. Né? Como se ele, pra vocês terem uma ideia, a fala do Eliú, ela é maior que 12 de outros livros do Antigo Testamento, porque começa no capítulo 32, vai até o capítulo 37, se você pegar o tamanho dessa fala, ela é maior do que 12 livros do Antigo Testamento. Se a gente pensa no Novo Testamento, ela é maior que 17 dos 27 livros ou cartas do Novo Testamento. Eu acho que é isso mesmo, meus irmãos. Esse rapaz, primeiro era jovem, e jovem fala muito. Já convidei alguns seminaristas para pregar aqui na igreja, teve uns que foi aqui umas 2 horas falando. E é assim mesmo, o jovem está aprendendo. E eu mesmo já cometi a sandice de pregar sermões
de 1 hora. Pastor, que isso? Não fala isso. Você está pregando a palavra de Deus. Quem disse que é sandice? Nós não podemos preocupar com o tempo. Não podemos o quê, meus irmãos? Vocês acham que tem gente, tem concentração para ouvir, para absorver isso? Sejamos sensatos. Sejamos sensatos. É muito melhor que nós tenhamos a habilidade de sintetizar e comunicar brevemente, aproveitando as limitações que todos nós temos, do que nós estendermos, começarmos a ficar maçante, como muitas vezes acontece comigo, e aí eu gasto ali 7 minutos para gravar um vídeo que poderia ter sido gravado com 2 minutos. Pois é assim, é essa luta de quem prega. Não pensem que é fácil. E aqui o Eliú, nervosinho de tudo, jovem demais, começa a falar, não para mais, e vai falando, e vai falando. Eu falei sobre seminaristas, né? Há um caso do Ronald Reagan. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos, mas ele era um artista, e ele conta sobre um seminarista que tinha acabado de formar, e foi ser pastor numa igreja na zona rural, e ele chegou lá na igreja a primeira vez, e tinha só uma pessoa lá para o culto, e ele chegou para o senhor que estava no culto e falou: e aí, o que eu faço agora? Aí o rapaz falou: meu filho, eu sou um vaqueiro, eu não sei, mas quando eu vou lá na roça e tem um animal, pode ser um animal só que eu trato dele. Aí o rapaz falou: não, então tá certo. Ele subiu no púlpito e foi tratar, né? Foi alimentar espiritualmente. Pregou 1h30. Aí chegou para o rapaz e falou assim: o senhor está alimentado? O que o senhor achou? Falou: quando eu vou lá no campo, eu não dou o alimento tudo de uma vez só, não. Eu dou aos poucos, porque não adianta você empanturrar, tem que ter um certo limite. E é isso que a gente precisa considerar, e eu acho que a fala de Eliú é uma falta de sabedoria no sentido de dar o alimento todo de uma só vez para o Jó, e faz com que ele se torne monótono. Por isso o tema da mensagem é exatamente esse: monotonia na ira das circunstâncias, porque ele está irado, as circunstâncias é de ira, ele está nervoso, e ele acaba ficando um pouco monótono na abordagem que ele faz. E aí, considerando o quanto eu já aluguei os irmãos em tantos sermões longos, difíceis, maçantes, mas é a palavra de Deus, precisamos estudar. Pensando nisso, eu, por pirraça, eu falei: eu vou pegar tudo que o Eliú falou, do capítulo 32 a 37, e vou resumir num sermão só. Então, hoje alguém vai dormir aqui, e espero que não morra, porque eu não vou ressuscitar ninguém. Mas eu vou resumir tudo num sermão só, de pirraça, com esse rapaz que falou demais. Então, os eúticos se preparem, porque lá vem palavra. Muito bem, os estudiosos separam a fala de Eliú, meus irmãos, em 4 discursos. O primeiro discurso é do capítulo 32 e 33. Nesse primeiro discurso do Eliú, nós temos uma introdução longa. Ele rodeia, depois ele vai falar. Falar do quê? Ele vem falar algo maravilhoso. Ele vem falar que Deus comunica conosco através do nosso sofrimento. Isso ele fala especialmente no capítulo 33, que Deus fala conosco através dos sofrimentos. No segundo discurso, é o capítulo 34. Nesse segundo discurso, ele já começou a ficar monótono, porque ele vem falar que Deus é justo e que Jó é pecador. Isso aí já falaram até, isso aí já vem como uma questão própria desse livro, que envolve um sofrimento de alguém, e fica-se então nessa luta humana de entender a dor, né, o sofrimento nesse contexto desse mundo caído, e o amor de Deus, enfim. No capítulo 35 está o terceiro discurso do Eliú, e nesse terceiro discurso também há uma certa monotonia, porque ele diz para Jó de uma maneira mais também bem rebuscada e pouco objetiva, de que o fato de Jó não ver a justiça de Deus nessa terra não deveria levar Jó a falar besteira. Jó falou a verdade. Eu não vejo mesmo justiça nessa terra, e de fato a Bíblia não diz que essa terra é terra de justiça, não, pelo contrário, aqui bem-aventurados os oprimidos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que são perseguidos, aqui é terra de justiça mesmo. Não adianta iludir e achar que aqui é o paraíso, porque não é não. Por isso que há uma nova Jerusalém prometida para os filhos de Deus.
No quarto discurso, está no capítulo 36 e 37, Eliú fala também algo muito precioso. Ele fala e ele mostra através de uma longa poesia, ou nos foi relatado por meio da poesia a fala dele, que Deus é tanto majestoso como misericordioso. Meus irmãos, se a gente considera o conteúdo que eu acabei de apresentar sobre os discursos de Eliú, os 4 discursos presentes do capítulo 32 até o capítulo 37, se a gente considera esse conteúdo, nós vamos perceber que a abordagem de Eliú se parece muito com a maioria dos sermões que a gente ouve, seja aqui no Alto da Lapa, ou seja em qualquer lugar. Qual que é? A limitação do pregador, que consegue ser muito convincente no começo e no fim da mensagem, mas o meio da mensagem sempre é meio ali confuso, pouco objetivo, pouco efetivo naquilo que se busca, né, comunicar. Os 2 discursos do meio, como eu falei, são monótonos, não oferecem nada novo ou mais interessante. Na verdade, ele repete até palavras de Jó, cujo ele tem ali a intenção de ser crítico a elas, mas não muito diferente dos 3 amigos, do que já tinha sido falado, discutido. Então eu quero que nós olhemos apenas para o começo e para o final, e eu quero que nós aproveitemos o que tem então de melhor nessa longa fala do Eliú. E eu gosto da descrição que um comentarista chamado David Atkinson faz dessa participação do Eliú no livro de Jó. O Atkinson descreve da seguinte maneira, ele diz assim, olha, Eliú é praticamente um enigma. Ele vocifera como um jovem irado, cheio de si, oferecendo-se para esclarecer a situação a Jó e aos amigos, zangado com a confusão em que se meteram. De um lado, é quase uma cena cômica, pois ele consegue passar bastante tempo sem dizer muita coisa. Repete em grande parte o que os outros amigos já haviam dito, enquanto supõe dizer coisas novas. Afirma declarar mais do que os 3 amigos haviam expressado, e isto é certamente verdade no início e no final dos discursos. Por isso que eu falei que o início é bom, o final é bom, meio enrolado. Os discursos do meio são, porém, frios e decepcionantes. Uma queda no moralismo que parece pesada demais para Jó. Sim, aquela coisa de que faz certinho e dá tudo certo, faz errado e tem punição, não tem nada a ver, o mundo não tem nada a ver com isso, totalmente diferente disso. Eliú é arrogante, comete erros, mas em meio às suas basófias, há algumas pedras preciosas. Nessas gemas é que encontramos parte da preparação necessária a Jó, e também a nós, leitores e ouvintes da palavra, para ficarmos prontos para ouvir o Senhor, que começa a falar no capítulo 38. No capítulo 38 é Deus quem vai falar com Jó de uma maneira especial, de uma maneira que a gente chama no Antigo Testamento, nos tempos antigos, de teofania, quando se ouve ou se vê uma manifestação de Deus. Charles Swindoll, voltando a ele, diz que a admissão de Eliú diz tudo. Como assim? Quando ele entra no capítulo 32, no verso 18, se você ler aí, ele fala que tem muito o que falar. E tem mesmo, fala até. Ele está também cheio de si, por ser mais jovem, é irrefletido, e por estar zangado, fala demais, é o que diz o Charles Swindoll. Mas então, o que o Eliú fala de bom no começo? O que o Eliú fala de bom no final, que nos interessa, que pode trazer uma contribuição, que precisa ser considerado por nós, ou que eu desejo que seja considerado por nós nessa noite? Em primeiro lugar, no começo da sua fala, no seu primeiro discurso, que se inicia no capítulo 32, a partir do verso 6, e vai até o final do capítulo 33, o Eliú fala que, o Eliú comunica conosco, o Eliú defende que, embora Jó
não, embora Jó tenha se manifestado tantas vezes dizendo que sentia falta de ouvir Deus, o Eliú diz que Deus fala conosco. Especialmente no versículo 14 a 18 do capítulo 33, veja as palavras de Eliú. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. O homem não quer ouvir a Deus. Isso é pérola, isso é especial, porque isso é verdade. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Deus fala à noite quando os homens dormem. É evidente que aqui é um contexto da ausência do cânon da Escritura revelada por Deus, e Deus se manifestava de maneiras extraordinárias. Deus parou com isso? Eu não acredito, não. Para mim, Deus não cabe em caixinha nenhuma. Deus entregou a sua revelação completa na Escritura Sagrada. Agora, o que Deus tem com você aí, meu amigo, eu não vou... É evidente que é com você, não é com a igreja. O que você vive com Deus é o que você vive com Deus, e que não deve servir de padrão para ninguém, e é evidente que deve ser orientado pelas Escrituras Sagradas. Mas o fato é que naquele contexto, o Eliú diz que, ao contrário do que Jó sentia, Deus fala assim, e Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, verso 14, Deus fala num sonho, Deus fala numa visão, Deus abre os ouvidos, Deus cela a sua instrução, e com um objetivo. Qual que é esse objetivo? Verso 17, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. É para tirar o homem da sua própria vontade, dos seus próprios planos, porque os planos humanos, na maior parte das vezes, não correspondem aos planos de Deus, porque nós estamos influenciados pela nossa natureza pecaminosa, e Deus, de um modo, de dois modos, de vários modos, muitas vezes fala conosco, para que possa tirar-nos do nosso caminho, do nosso desígnio, da nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade, o nosso desígnio, o nosso desejo vai levar a gente para um destino certo. E qual que é esse destino certo? A cova, a morte. Mas em Cristo nós temos vida e vida em abundância. A morte é quando você segue os seus próprios desejos, a vida é quando você segue Jesus Cristo. Então Deus fala conosco, e Deus fala através do teu Filho, para que nós sejamos livres da cova. Verso 18, o propósito final dessa ação de Deus, em falar de um modo, de outro modo, é para guardar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada, para que a vida não se perca. Porque se nós deixamos os nossos desígnios e passamos a seguir os desígnios e a vontade de Deus, nós encontramos vida de verdade, porque a resposta não está em nós mesmos, não está nos nossos planos, nos nossos desejos, a resposta está em Deus. Ou a gente aprende a ter prazer em Deus, ou a gente aprende a ter prazer na vontade de Deus, ou a gente aprende a ter prazer em Jesus Cristo e encher o nosso coração de Jesus Cristo, e isso ser suficiente para nós, ou você vai continuar sofrendo dor, infortúnio, decepção, porque esse mundo não é o mundo das realizações, não é, é um mundo caído, desgraçado pelo pecado, cheio de decepções, com pessoas, com as circunstâncias, com os nossos desígnios, com os nossos planos, porque o pecado está presente, e por isso há uma promessa de uma nova Jerusalém. Por isso há uma promessa em Cristo, em Deus, fora de nós, fora das nossas próprias realizações, fora dos nossos próprios desígnios. Agora, é interessante que Jó ansiava uma maneira mais profunda de comunicação. Essa é a questão. Nós passamos por vários capítulos onde Jó fala sobre a necessidade de um mediador, para que Deus, se Deus fala, que houvesse uma comunicação mais satisfatória, porque eu me sinto muito distante. E se houvesse um mediador, Jó 9:33. Se houvesse ressurreição, porque aí a gente poderia estar mais perto de Deus, porque Deus é eterno e vive para sempre. E se a gente tivesse uma vida eterna, a gente poderia desfrutar, conhecer a Deus e viver a eternidade de Deus. Esses são os anseios de Jó.
respondidos plenamente em Jesus Cristo, o mediador e a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e abundância. A vida eterna é essa que Deus se manifestou, que a luz se manifestou aos homens. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus, os seus desígnios eram maus, e Deus fala conosco para nos apartar, para nos desvencilhar, para, usando as próprias palavras do texto, livrar-nos do nosso desígnio e da nossa soberba, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, de nós mesmos. Então, o Eliú, quando fala um monte de coisa, ele tinha que acertar alguma coisa. Fala, então pelo menos alguma coisa tem que falar de bom. E aqui a gente vê que tem coisas preciosas. Jó está enganado. Deus fala, embora Jó anseia, e aí a gente sabe que Deus cumpriria isso. Né? Até o Eliú mesmo ansiava uma comunicação direta de Deus, ou algo envolvendo um agente que pudesse se interpor entre Deus e os homens. O Eliú fala isso no versículo 24, um pouco à frente aí no capítulo 33, ele fala, então Deus terá misericórdia dele, de quem? Do sofredor, e dirá ao anjo. Qual anjo? Voltando um pouquinho, verso 23, se com ele, com quem? Com Deus, houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Se houver um anjo mensageiro de Deus, alguém que traga a mensagem de Deus, alguém que possa servir desse mensageiro. No boletim da semana passada, o texto de edificação era teológico, sempre no último domingo, quando tem 5 domingos no mês, o texto do boletim é teológico, e a teologia ali do boletim era sobre os anjos, ministros de Deus, explicações bíblicas sobre os anjos. São milhares, e eles são seres espirituais que servem a Deus, e aqui, à luz do que Eliú tem como conhecimento oral, de tradição sobre Deus, ele acredita que há esses anjos que sim, servem a Deus, ministros, em textos bíblicos, outros textos bíblicos são chamados de ministros de Deus, e o Eliú então, ele mesmo tem esse anseio, que haja comunicação, que haja um mensageiro, que então Deus vai ter misericórdia do sofredor, verso 24, e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Deus vai dizer para o anjo, vai lá e redime ele, mas é à luz do que Eliú tem, Eliú entende que tem que ter alguém para interpor. Nós sabemos que os propósitos eram muito mais superiores do que anjos, era o próprio Deus, que se tornaria acessível a nós pela sua encarnação, é o próprio Deus que se tornaria alcançável a nós, que se faria conhecido de nós e que conheceria as nossas próprias dores. Jesus é o modo como Deus fala do seu amor para nós. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho gerado, o eternamente gerado do Pai. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam o Filho de Deus. João 3, 16, 17. Então Deus fala conosco para nos apartar dos nossos desígnios, para nos livrar da cova, e Ele fala através do seu Filho Jesus Cristo. E essa é a primeira pérola que está no início, no primeiro discurso do Eliú. Mas vamos para outra pérola, que é a pérola do final do discurso do Eliú. Quando no capítulo 36 e 37, o Eliú nos mostra que Deus é misericordioso tanto quanto majestoso. Deus é transcendente tanto quanto imanente. No capítulo 36, Eliú se esforça em mostrar que Deus age com misericórdia em relação aos homens. E no capítulo 37, Eliú se esforça em mostrar a grandeza e a majestade de Deus, tão imanente quanto, tão transcendente quanto imanente. Ele não é distante, ele se importa e ele tem um plano, mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo nas nossas dores. E eu quero explorar agora, nesse final, exatamente esse ponto da contribuição do Eliú.
Uma vez que esse homem fala tanto, eu quero que nós prestemos atenção um pouquinho que ele fala nesse esforço dele mostrar a misericórdia e a grandeza de Deus e nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Ele levanta os olhos e ele dá, especialmente nesses capítulos 36 e 37, ele dá o foco, ou ele dá atenção, a plena atenção ao Senhor Deus. Parece que ele quer ajudar Jó a encontrar novamente o foco. Muitas vezes fazemos isso ao nos reunir para adorar em conjunto. Em que sentido? As músicas aqui, centralizadas na glória de Deus, as leituras centralizadas na majestade, na glória de Deus. Esse discurso final oferece uma magnífica transição para o momento em que Deus vai falar, porque as palavras de Eliú permitem que Jó tenha uma boa compreensão do Deus vivo. Ele começa admitindo que ele treme quando ele pensa no Senhor. Olha aí Jó 37, verso de 1 a 5, o Eliú dizendo que quando ele pensa em Deus, no Deus vivo, no Senhor, ele treme. Veja, sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Deus é proeminente e preeminente, é majestoso em seu poder, é magnífico em sua pessoa e prodigioso em seus propósitos. Como é agradável recuar nas sombras da nossa insignificância, dando completa atenção à grandeza do nosso Deus, tal qual Eliú faz. No meio do sofrimento, Eliú chama Jó a pensar na grandeza de Deus. Tudo, Jó, não se refere a você. Meu irmão, essa sua dor, esse seu sofrimento, essa sua enfermidade, não se refere a você. Tudo se refere a Deus. Mas pastor, a dor é minha. Ok, mas o propósito é de Deus e é a glória dele. E é isso que o Eliú está fazendo. E nós damos então um grande passo assim, à direção da maturidade, quando a gente compreende finalmente que não se trata de nós, não se trata da nossa insignificância, mas de Deus e da sua magnificência, da sua santidade, da sua grandeza, da sua glória. Lá em Naum, capítulo 1, verso 3 e 7, diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Veja, o Senhor é grande, é majestoso, é magnificente, é glorioso, mas Ele é fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele se refugiam. Deus é transcendente, é magnificente, é poderoso, é temível. O Senhor está à nossa volta, o Senhor está acima de nós, o Senhor está dentro de nós. Sem Ele não há justiça, não há santidade, não há promessa de perdão, nem fonte de verdade absoluta, não há razão para perseverar, não há esperança além da cova, além da sepultura. E Eliú então está fazendo Jó atentar-se a este Deus tremendo, quando Eliú vira para Jó, nos versículos 14 a 17 do capítulo 37, diz: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Verso 22, do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Nada se compara a Ele. Nunca devemos nos esquecer disto. Vamos adorá-lo e curvar-nos diante dele, exaltar o seu nome em palavras, em silêncio, e por meio das nossas canções de louvor aqui.
Tudo se refere a Ele, não a você. A sua dor, o seu sofrimento, a sua alegria, a sua conquista, o seu êxito e a sua vitória, tudo se refere a Ele, não a você. É isso que a Bíblia ensina. Mas e eu, pastor? Recolhe-se a sua insignificância, criaturinha verminha de Jacó. O que você quer? Deus quer que a gente se aparte dos nossos desígnios, da nossa soberba, para que a glória dele se manifeste. A resposta é a glória de Deus, especialmente manifestada em seu Filho Jesus Cristo. É isso. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não se refere a você, tudo se refere a ele. A doença, a cura, a vida, a morte, tudo se refere a ele, não a você. Agora, é impressionante, é importante, é especial que a gente termine essa boa exploração das pérolas de Eliú, tanto a primeira que Deus fala conosco, tanto a segunda que Deus é majestoso, gracioso, mas que Deus é refúgio e fortaleza no dia da angústia. Deus se preocupa conosco, Deus se interessa por nós, Deus nos ama, Deus se encarnou. Porque a majestade pelo qual o próprio Deus se apresenta somente é plenamente conhecida de uma maneira, só tem uma maneira. Agora no capítulo 38, Deus vai falar da sua grandeza, da sua sabedoria, Deus vai conduzir Jó à sua insignificância, não só Jó, mas todo mundo. Ele faz, Bildade, Zofar, Eliú e cada um de vocês, e eu também. Só que tem um detalhe, Deus fala com Jó, só que tem um detalhe, o escritor de Hebreus nos diz uma coisa: outrora, Deus falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, pelos sinais, com Jó falou num redemoinho, mas nos últimos dias, o que aconteceu? Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas e a expressão exata do seu ser. Aquele redemoinho que apareceu para Jó é valioso, é Deus falando, uma revelação completa. É no herdeiro de todas as coisas, é na expressão exata, é em Cristo Jesus. Mesmo Deus falando, você precisa olhar para o redemoinho e para a voz que soa do redemoinho, considerando Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a expressão inexprimível do amor de Deus. Deus amou de tal maneira que a expressão é a sua doação, é o Filho que foi dado por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque sabe uma coisa? Essa dor que Jó sentiu, essa dor que você sente, essa dor que eu sinto, que eu já senti, essa dor foi sentida por Jesus. Deus conhece sim a sua dor e mais ninguém. Só Deus conhece a sua dor. E não duvide, porque Ele conhece mesmo. Ele se fez homem e Ele era totalmente homem. Ele conhece verdadeiramente a nossa dor e cada um de nós. Só Ele conhece. A dona Vera iniciou esse culto falando da sua dor, da sua herpes. Mas sabe de uma coisa, dona Vera? O seu Salvador, o seu Senhor e o seu Mestre teve chagas mais doloridas do que a sua herpes. Ele conhece a dor da sua herpes e tem uma coisa, Deus fala conosco de um, de dois, de vários modos. E Deus fala através da herpes, desculpe citar, mas a senhora orou publicamente, então eu aproveito. Mas Deus fala lá na sua herpes, Deus fala lá na sua enfermidade, porque Deus conhece a nossa dor e tudo se refere a Ele e não a nós. É isso que a gente precisa reorientar a nossa mente. Amém.